Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Room Traders. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre retração de vela e todas as maldades que eu uso no reconhecimento de uma, né? Inclusive, graças a esse tipo de leitura que eu vou estar passando para vocês hoje, é o que eu mais utilizo na hora da execução de um extrado. O que é um extrado, né? Quando você realiza uma operação de indecisão, né? Quando você faz uma compra e venda no mesmo time de expiração, no intuito de fechar a sua ordem entre as duas operações e vinha ter o lucro das duas. Caso o mercado venha não respeitar, você fica com prejuízo mínimo, né? Eu vou estar falando mais detalhadamente sobre o extrado mais para frente, mas hoje o foco é sobre retração. Garanto que para vocês que os gatilhos que eu vou estar passando para vocês hoje vai fazer uma forte influência sobre o operacional de qualquer um, independente de como aquela pessoa opere. Beleza? Então prestem bastante atenção. Quem assistiu o último vídeo que eu postei no meu feed, né, o IGTV, lá do Instagram, vai, mesmo que não entendeu nada que eu executei naquele vídeo, quando finalizar esse conteúdo aqui, vai girar aquela chave mental, porque vai tudo começar a fazer sentido. Então eu recomendo, se você ainda não assistiu esse vídeo do meu IGTV, assista esse vídeo aqui até o fim, porque eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo para tudo que vocês assistirem aqui comigo hoje, né? Tá vendo na prática e tudo começar a fazer sentido para vocês. Então, bora para esse conteúdo que tá muito maneiro. Vamos começar aqui, ó, só para ficar a nível de conhecimento para todos os níveis, seja iniciante ou avançado. Cada candle ele é composto por 4 tipos de informações, né? Independente se é força compradora ou força vendedora. A força vendedora, ela é a força da oferta, ou seja, ela tem a sua abertura em cima, né? Calma aí, deixa eu botar preto. Ela tem a sua abertura em cima e seu fechamento embaixo. A força compradora, que é a força que representa o efeito de demanda, ela tem sua abertura embaixo e o seu fechamento em cima. O que as duas forças possuem em comum, né, seriam suas máximas e suas mínimas. Ou seja, independente de qual seja a força, seja de oferta ou demanda, a máxima sempre vai ser em cima e a mínima sempre vai ser embaixo. Até aí tudo bem, até aí acredito que todo mundo já tenha visto em algum canal, em algum slide, alguma foto, enfim. Isso aqui é o conteúdo básico, tá? Você tem que saber onde que nasce uma vela de força vendedora, né, a força dos ursos, e onde ela fecha. Onde nasce uma vela, um candle de força compradora, e onde ele fecha, que representa a força dos touros. Tá? Baseado nisso, o que a gente tem que saber? O que acontece dentro de um candle? Né? Por exemplo, eu ilustrei aqui essa imagem. Ó. Essa imagem aqui representa o acontecimento dentro de um candle. Por exemplo, esse candle ele nasceu aqui, né, teve um movimento baixista, após ele se chocar contra uma região de preço, no caso, uma região de suporte, ele não deu continuidade no seu movimento baixista e reverteu o seu movimento para um movimento altista, né? Chegou a um ponto numa região de resistência, não teve força para se manter e reverteu novamente seu movimento para um movimento baixista, finalizando esse candle aqui, tá? Eu não botei um time frame, mas esse exemplo aqui a gente pode assimilar com qualquer tipo de período de vela, seja M5, M15, M30, H1, M1, enfim. Esse movimento aqui acontece em qualquer período de vela, tá? Obviamente que isso aqui não é regra, é apenas uma ilustração para todo mundo conseguir entender e ninguém ficar para trás. Para vocês entenderem melhor essa questão do movimento do candle, vamos criar aqui um cenário. Vamos supor que o nosso candle ele nasceu aqui, ó. Tá? Ele nasceu aqui, aí a gente tinha todas essas linhas azuis, elas representam regiões de suporte. Vamos supor que ele veio aqui, ó, rompendo tudo. Né? Aí, após esse movimento absurdo, né, a gente sabe que todo rompimento, ele deixa em aberto um pullback. Né? E o pullback representa o quê? Representa um movimento de correção. Então, quando a gente tem um movimento de correção em aberto, ele funciona praticamente como um imã, puxando aquele movimento que rompeu de volta para poder corrigir seu preço. Então, o que acontece? Como ele deixou esse movimento aqui em aberto, né, no nascimento de um candle, ele tende a puxar esse candle de volta.
É o que acontece na maioria das vezes quando eu aplico algum tipo de straddle, né? Então, qual seria o meu bizu na execução de um straddle? Seria, por exemplo, eu opero muito em M1. Né? Então, como que eu levo esse critério em M1? Eu avalio o tempo da formação do candle. Ele tem ali 1 minuto na sua formação, 1 minuto do seu nascimento até o fim, né? No caso, 60 segundos. Se ele, nos primeiros 30 segundos, né? Vamos supor que eu estou vendido. Se ele, nos seus primeiros 30 segundos, ele saiu rompendo tudo, né? Eu tenho praticamente uma grande possibilidade, uma grande probabilidade que ele venha retrair no seu final. Por quê? Porque ele tem que corrigir aquilo. Tá? Mas isso não quer dizer que todas as vezes que acontecer isso, ele vai respeitar. Tá? Então, esse nosso candle ele ficaria representado assim. Ó. Ele nasceu aqui, não teve sua máxima. Calma aí, deixa eu botar aqui. Ó. Ele não teve sua máxima, ele nasceu em cima, não teve sua máxima e fechou aqui. Qual foi o seu movimento de retração? Esse aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, deixar aqui mais claro. Em um candle de M1, quanto tempo que eu avalio para saber se eu acredito ou não numa retração de vela? Né? E na grande maioria das vezes, essa retração eu executo um straddle, como eu disse no início do nosso vídeo aqui, uma operação de compra e venda ali voltada para a indecisão do mercado, no intuito de fechar as minhas compras e as minhas vendas dentro do mesmo time de expiração. Né? Vamos botar aqui, 30 segundos. Mas, Wagner, e se eu tivesse operando em M5, como que eu faria? Você avalia os 3 primeiros candles. Né? Você vai ver os 3 primeiros candles de M5, no caso, os 3 primeiros candles de M1, qual foi o comportamento deles. Né? Por exemplo, vamos criar aqui outra suposição. Deixa eu só criar aqui. Vamos agora para M5. Vamos supor que vocês em M5, né, realizaram uma operação de venda também. Aí nos primeiros minutos, né, nas 3 primeiras velas de 1 minuto, ele fez isso aqui, ó. Um movimento bem alarmante, bem expressivo. Então, o que ele deixa bem notório, bem fácil de você interpretar? Que ele deixou várias correções em aberto, correções de movimentos quaternários, quintenários, tá? Então, a chance dele retrair para vir corrigir esses movimentos é muito grande, né? E como que esse nosso candle de M5 ficaria representado? Ele nasceu aqui, né? Eu estou ilustrando aqui sem uma máxima, mas ficaria assim, ó. E nosso paviozão ficaria assim, tá? Então, M5, quais são o tempo que eu levo para acreditar numa retração de M5? As 3, vou botar aqui grande para quem quiser anotar, as 3 primeiras velas de M1. Wagner, e M15? M15 é um pouquinho mais complexo. Né? M15 realmente você tem que ter um pouquinho de maldade no gráfico. M15 eu levo as 2 primeiras de M5 ou as 10 primeiras de M1. Tá? E reparem que eu deixei aqui outros exemplos para vocês para a gente conseguir entender melhor essa questão. Por exemplo, esse aqui é o famoso exemplo do arroz, que eu executo muito, né? Que eu passo muito para quem estuda comigo. O exemplo do arroz. Vamos supor que a gente foi no mercado hoje, né? Encontrou o arroz a R$20. A gente queria comprar arroz, a gente comprou. Aí a gente voltou no dia seguinte no mercado para comprar de novo arroz, porque, sei lá, sumiu o nosso arroz que a gente comprou. O arroz estava R$100, e a gente vai comprar? Cara, obviamente que não. Você vai escolher outro tipo de carboidrato para suprir a necessidade ali do arroz, seja o macarrão, seja legumes, batata, enfim. Porque o arroz ficou muito caro de uma hora para outra. Então, o que tu vai fazer? Você vai fugir daquilo. Né? Mesma coisa é o gráfico. Por exemplo, a gente vem aqui praticando o preço, né, de forma gradativa. A gente vem praticando o preço aqui de forma gradativa. O preço estava especulando a R$1, depois ele foi para R$1,09, depois foi para R$1,19, R$1,29 e assim por diante. Quando ele quebrou essa média de preço, né, quando ele quebrou esse movimento gradativo, que ele foi de R$1,59 para R$2,99, o que aconteceu? Opa, ficou muito caro. Mesma situação do nosso arroz, que a gente falaria, cara, tá muito caro, R$100, não vou comprar. É a mesma coisa do mercado.
A galera viu que ele estava praticando aqui um preço médio, e estava todo mundo segurando suas posições de compra. Quando o preço ficou muito alto, né, ele pulou de 1,59 para 2,99, a galera começou, opa, já está na hora de eu vender minha operação porque já valorizou muito. Então, o que acontece? Aí o preço volta a cair. Ou seja, ele veio fazendo a média do preço anterior. Esse exemplo do arroz, ele é muito bom para você filtrar, né, uma boa região de resistência ou suporte para você estar comprando ou vendendo. Se eu tenho uma boa região de resistência que eu tracei, especulei com muita convicção, e ela se encontra no meio de um caminho desse exemplo aqui, cara, é muito perigoso você acreditar, né? Por quê? Porque se ele está praticando a média do preço anterior, se ele está vindo de forma gradativa, a tendência é que ele se prolongue nesse tipo de movimento. Então, como você, né, ninguém aqui trabalha com adivinhação, até porque se alguém aqui trabalha com adivinhação é mais fácil jogar na loteria, você sai fora disso. Por quê? Porque não tem como tu saber qual vai ser o ponto de parada dele. E quando ele tende a quebrar essa média do preço anterior, vai? Quando ele tende a quebrar essa média móvel que você especula de forma visual, mental, né? Porque isso aqui, eu não preciso de indicador para interpretar que o preço está fazendo a média que o preço está fazendo a média do movimento anterior. Por que eu não preciso de indicador? Porque é só você olhar para o candle, só você olhar para a leitura, só você interpretar a leitura que ele está deixando aqui para você. Ó. Vamos lá, esse aqui praticou o preço a R$1, aí depois foi a 1,9. Pô, ele chamou, ele me causou medo, essa valorização de 9 centavos? Não, então segue o baile, seguro minha ordem. Ele de 9 centavos foi para 19. Essa valorização te agradou? Não, então tu continua mantendo sua ordem, tá? Mesma coisa na vida real, o preço que o gráfico pratica aqui também. Tá? Até porque o gráfico, o mercado, ele é baseado em sentimentos e emoções dos traders. Então, se o cara está confiante naquela operação dele de compra que tende a valorizar, ele vai segurar sua ordem. Quando ele vê que valorizou demais, por exemplo, quando ele quebra essa média do preço anterior, aí o cara já se sente satisfeito e sai da sua operação de compra. O que acontece? Ele volta a desvalorizar. Né? Tanto que no nosso exemplo aqui, ó, na nossa ilustração, o que a gente teve aqui após essa quebra do preço, da média do preço anterior? Ele derreteu, voltando a praticar a média do preço anterior. Beleza? Então, a gente tem aqui um outro exemplo, né? um cenário já mais volátil, que é o cenário que a galera que opera para as sete mais curte. Por quê? Porque é um cenário mais dinâmico, onde que o preço trabalha, por exemplo, quem opera o ouro, né? O ouro é muito volátil. Por que o ouro é muito volátil? Ao mesmo tempo que ele está 1,99 aqui, no candle seguinte ele já vai praticar 2,99. Então o que acontece? Ele fica muito caro de uma forma muito rápida, de forma muito alarmante. Então a galera já sai fora rápido, né? Já vende suas posições muito rápido. Aí, consequentemente, ele já volta a desvalorizar muito rápido. O que isso sinaliza? Alta volatilidade. Né? Normalmente, esse tipo de cenário que a gente está vendo aqui, ó, da média do preço anterior, ele tende a se prolongar. Por quê? Porque falta volatilidade. Né? Então, como ele está vindo de forma gradativa, de forma bem consolidada, ele tende a prolongar esse seu movimento. Aqui não, no cenário já mais volátil, né, por ele se valorizar muito em um pequeno período e desvalorizar muito em um pequeno período, ele tende a ficar muito dinâmico. Né? Ele tende a fazer, normalmente, a ficar intercalando um candle vermelho, um candle verde, um candle vermelho, um candle verde. E isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Porque tende a respeitar praticamente qualquer tipo de suporte e resistência-chave. O que é um suporte e resistência-chave? É aquele suporte e resistência bem trabalhado, onde que o preço buscou diversas vezes. Beleza? Agora vamos lá. Essa foi a introdução da nossa aula. Tá? Agora a gente vai para o que interessa, para quem quer operar retração de forma dinâmica, conforme eu vou deixar aqui no final desse vídeo. Qual o meu primeiro critério para poder escolher um cenário para operar retração? Primeiro, tem que avaliar se o cenário qual tendência que ele está formando. Por exemplo, nessa nossa ilustração aqui, ó, eu deixei para vocês, uma tendência de alta. Calma aí. Uma tendência de alta,
onde no meio da tendência de alta ele formou um cenário lateralizado. Depois ele quebrou esse cenário lateralizado, né? Normalmente, um cenário lateralizado nada mais é do que uma acumulação. Uma acumulação nada mais é do que um padrão no qual ele está acumulando força para dar continuidade no movimento anterior. Nesse nosso exemplo aqui, ó, era um movimento de alta, acumulou, voltou para a sua alta, né? Enfim, aí ele fez aqui um pequeno movimento de baixa e lateralizou de novo, né? Então, o que a gente tem que identificar quando a gente for buscar operações de retração? Um cenário lateralizado. Por quê? O cenário lateralizado, a tendência lateralizada, nada mais é do que uma tendência indecisa. Então, se eu vou operar retração, que nada mais é do que uma indecisão do mercado, eu preciso que o cenário principal esteja compatível. E qual seria esse cenário principal? A tendência, né? No caso aqui, a nossa tendência precisaria ser uma tendência lateralizada. Além disso, o que eu preciso fazer? Identificar os padrões, né? Normalmente, se vocês puxarem no gráfico aí, independente seja mercado normal ou ATC, uma tendência lateralizada, ela não tende a durar muito. Por quê? Porque ele é um equilíbrio entre força compradora e força vendedora. Então, se eu encontrei um equilíbrio no mercado, né, no ativo, numa paridade, aquele equilíbrio não tende a durar muito, porque uma das forças tende a acumular força rápido e quebrar logo aquele ciclo. Então, qual o macete para eu identificar o período que eu devo estar operando uma tendência lateralizada? Você tem que voltar no passado, né, no passado recente, no caso, e identificar qual o tamanho padrão que ele formou nas últimas tendências lateralizadas. Por exemplo, ó, a gente estaria nessa tendência lateralizada aqui atual. Eu voltaria no passado e faria uma medida de qual foi o tamanho médio das últimas tendências lateralizadas. Baseado nessa medida, eu utilizaria ali a resposta do meu balanço, qual foi o tamanho que padronizou, e utilizaria ele como referência para até aonde eu poderia estar operando, né, comprado ou vendido dentro de um cenário lateralizado. Assim que ele atingir o tamanho dessa minha medida, o que eu faria? Opa, nos últimos cenários lateralizados, ele fez esse tamanho médio. Aqui ele acabou de atingir esse limite. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encerrar esse tipo de operação. Por quê? Porque possivelmente ele vai estar iniciando um novo ciclo do mercado, tá? E isso é muito importante. Por quê? Porque você não fica refém. Tu está operando aqui retração de vela, suporte e resistência aqui, enfim. Aí chegou no tamanho médio, tu não identificou e começou a encaixar o primeiro loss, segundo loss, né? O primeiro loss, segundo loss. Aí tu fala, pô, acabei de fazer 10 a 0 e agora estou tomando 3 loss seguidos. Por quê? Porque você não soube identificar que ele está iniciando um novo ciclo, tá? E isso é muito importante, faz toda a diferença. Agora vamos para o segundo ponto muito importante, o que eu fico mega eufórico quando acontece. Além da tendência lateralizada, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma acumulação. Olha só, lembrando, lateralização nada mais é do que uma acumulação para o preço da continuidade no seu movimento anterior. Porém, né, para eu operar retração, principalmente de M1, né, M5 também funciona muito, acontece muito, mas eu prefiro mais M1. Para eu operar esse tipo de oportunidade, eu preciso que dentro de uma tendência lateralizada, eu tenha esse tipo de movimento aqui, 2 candles, tá? 2 candles. Que tipo de movimento é esse, Wagner? É quando você tem mais pavio do que corpo. Ou seja, além da tendência estar lateralizada, tá uma tendência equilibrada, uma tendência indecisa, a formação dos candles também estão respondendo à altura daquela tendência. Então, fica mais fácil ainda de você estar executando suas ordens de compra ou venda. E como que você executaria? Você avaliaria, né, como que está sendo o tamanho médio das velas. Por exemplo, nessa nossa ilustração ficou perfeito esse tipo de exemplo. A gente avaliaria, poxa, eu vou medir essa vela, vou medir as últimas 10 velas, né? Cheguei à conclusão que o tamanho médio tem ali, sei lá, 5 centímetros. Então, se eu tiver, após o nascimento de uma vela, um tamanho médio de
3 a 5 centímetros para cima ou para baixo, eu tenho uma oportunidade de compra ou venda para a mesma vela. Por quê? Porque dentro do cenário, dentro da tendência lateralizada, mais esse tipo de cenário de formação 2 candles, eu estou tendo alta taxa de retração. Então, eu tenho grande possibilidade de comprar aqui, ó. Cadê? Tenho grande possibilidade de vender aqui e ele fechar no meio. Eu tenho grande possibilidade de comprar embaixo e ele fechar no meio. Por quê? Porque é o padrão que o mercado está executando naquele momento. Tá? Esse é um dos bizus para você operar retração de vela em qualquer time frame. Porém, né, recomendo mais M1 e M5. M15 já é mais difícil ele praticar isso aqui. Tá? Outra coisa, normalmente nesse cenário aqui, o que vocês vão identificar? O que a gente acabou de falar no início, né? Que essa vela, independente de qual seja o seu time frame, no caso, o seu período de vela, ela vai nascer nos seus primeiros segundos, seus primeiros minutos, ela vai fazer isso aqui, ó. Nasceu aqui, né? Ó, nasceu aqui, já fez isso aqui, ó. Cadê? E já fez isso aqui, ó. Ou seja, a chance dela retrair é muito grande. Por quê? Porque ela, em poucos segundos, poucos minutos, veio praticar um preço muito alto. Aqui ela estava R$1, né? Aqui ela estava R$1. Em poucos segundos ela já veio para R$2,99. Então ela tem que baixar. Por quê? Porque está assustando os operadores, né? Ou seja, ela tende a retrair. Por isso que eu falo. O que eu costumo conjugar muito quando eu vou aplicar um straddle de sucesso, quando eu vou aplicar uma retração de vela. Eu concilio velocidade no nascimento de uma vela mais o volume. Se eu tiver velocidade, né, mais volume, cara, a chance dessa vela retrair é muito grande. Por quê? Porque ela está assustando as pessoas, está causando muito medo ou muita euforia. Então, para ela retrair, a chance é muito grande. Obviamente que vocês têm que ter sempre 100% de certeza de que nada, literalmente nada dentro do mercado é 100%. Tudo que a gente pratica aqui são especulações, beleza? Deixa eu só ver se não faltou nada aqui na nossa aula aqui. Tá? Ó, interessante isso aqui. Por que eu peço para vocês medirem sempre? Porque uma tendência lateralizada, ela, por ser uma tendência, né, de indecisão, uma tendência de acumulação, ela tende a não durar muito. E normalmente seu tamanho médio é de 15 a 30 minutos. Tá? Então, para você não ficar refém disso, sempre busque ali padrões que um passado recente fez ali para você não ficar refém da sorte. Tá? Quer ver uma coisa interessante? Se vocês abrirem a plataforma da IKEA Option, até março, não, até fevereiro, a gente tinha paridade Euro-CHF. Vou escrever aqui para vocês, para quem quiser pesquisar depois. A gente tinha essa paridade aqui, ó, Euro-CHF. Porém, o Euro-CHF ele ficou um mês, né, praticando esse cenário aqui. O que a IKEA fez? Ela removeu essa paridade aqui. E quando ela libera, ela só libera nas binárias para 5 minutos mais de expiração. Para 1 minuto ela cortou, não consegue operar mais para 1 minuto nessa paridade aqui. Por quê? Porque ela ficou um mês nesse cenário. E isso aqui, cara, é altamente lucrativo, porque é muito forte, tá? Muito forte. Então, toda vez que vocês identificarem tendência lateralizada, e dentro da tendência lateralizada o preço está praticando esse tipo de movimento, cara, não tenha medo, vai ser feliz, vai ganhar seu dinheiro, porque a tendência é o preço retrair por causa da velocidade mais o volume, tá? Sempre conjugando essas duas palavrinhas aqui quando vocês estiverem praticando retração de vela, né? E normalmente eu pratico retração de vela para executar straddle. Por que, Wagner? Porque eu tenho aqui uma região de resistência, né? Eu tenho aqui uma região de resistência. Aí bateu lá, vendi. Aí na vela seguinte, ela já, logo nos primeiros segundos, ela já fez isso aqui, ó. Cara, tu tem dúvidas? Não. Mete a compra lá na mínima dela, porque a chance dela retrair é muito alta. Por que, Wagner? Por causa da velocidade conjugada com o volume, tá? O que acontece quando a gente tem velocidade com volume? A gente tem esse movimento aqui
de quebrar a média do preço anterior, tá? E sempre conscientizado de que nada é 100% e segue o baile, beleza? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que vocês curtam, ficou bem longo, continua assistindo, porque no próximo vídeo, tudo que eu falei aqui para vocês, eu vou estar mostrando na prática ali, de um vídeo que eu postei recentemente no meu IGTV. Tamo junto, espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo de hoje e até a próxima. Curtam! Steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gon' get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it, got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it, I'm the hardest. Rock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Drop it, spitting hot shit. Off topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Back, matter of fact, making racks where it's at. As I'm back to the mat, not in that, that's a fact. We attack in a back, don't react, don't react. Think I'm black, off his back. While I'm rap, not to step. Going down, give a crap. We're advanced, I'm the man. Gotta play it better than most players. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Yes and I, and I'm right, yeah. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose one. Whoa, here I go, all these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All the social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man I really hate it. God I really hate it, I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate in real rhymes. Steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life. I just wanna feel alive.